Fala, meu povo, tudo certo? Como você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para você clicar aqui no botãozinho de inscreva-se caso você tenha interesse e goste desse assunto de Data Science. Aqui no canal da comunidade DS temos conteúdos excelentes caso você tenha interesse nesse assunto. Então, como você pode ver na tela, nós vamos falar um pouquinho sobre SQL e mais especificamente no conteúdo sobre Windows Functions e para Data Science. Então, a gente fala um pouquinho sobre como que ela é, o que ela pode ser feita, qual que é a anatomia dessa Windows Function, dessa funcionalidade do SQL, e depois a gente vai realmente atuar como cientista de dados para realmente exercitar a prática dessa funcionalidade que é bastante utilizada e muito produtiva no dia a dia. Bom, um SQL Windows Function, né, essa função de janela, traduzindo na pé da letra, é uma poderosa e avançada funcionalidade, né, disponível em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então a gente pode encontrar essa funcionalidade em diversos bancos de dados que a gente tem no mercado, e cada um desses vai ter funções além de outros que não tem em outros. Então é muito bom você pesquisar como que cada banco aplica essa funcionalidade em Windows Function, pois pode ser que você tenha disponível nesse banco de dados específico um Windows Function que vai te auxiliar em muito e vai otimizar seu tempo, vai melhorar a produtividade e, além disso, vai diminuir bastante a complexidade do seu código, né? Seu código vai ficar bem mais enxuto. Então, essa funcionalidade é uma parte importante da linguagem SQL. Então, você está aqui já estudando bastante tempo SQL e pode ser que você chegue nessa etapa. Então, é um pouco mais avançado, mas não é muito difícil, é uma sintaxe bem simples e uma semântica também bem interessante de entender. Então, como eu falei, é bastante suportado por diversos bancos de dados, então é um conhecimento imprescindível você ter. Bom, esse termo janela, esse termo window que a gente tem nessa palavra, se refere ao conjunto de linhas, ao conjunto de registros que você tem no seu banco de dados, você está selecionando de acordo com o critério especificado que você decidiu. Então, a janela pode ser definida com base em um particionamento que você tenha ideia sobre, você quer particionar os dados sobre, você queira fazer algum tipo de agregação. E além disso, você vai aplicar uma ordenação específica que você queira. Então, você vai ordenar de acordo com o campo que você deseja que seja ordenado. Então, essas funções janelas, essas Windows Functions, são aplicadas aos dados dentro dessa janela que você aplicou todo esse particionamento, essa ordenação. Então, vai permitir a execução de cálculos e análises sobre um subconjunto específico dos seus dados que você está trabalhando com. Então, a grande diferença é que você vai estar olhando por linhas individuais do seu conjunto de dados que você acabou de selecionar. Então, essas você pode realizar algum tipo de operação que você deseja. Já uma função de agregação, no group by que a gente já conhece, retorna somente uma linha pelo grupo que você está agregando. Já o Windows Function vai retornar todas as linhas e cada uma delas vai possuir o valor calculado que foi definido na sua janela, no seu Windows Function que você decidiu desenvolver. Então, uma grande vantagem dessas Windows Functions é que elas permitem que você trabalhe tanto com valores agregados, né, que você queira fazer, e não agregados de uma vez só, no seu conjunto de dados que você está trabalhando. Então, isso se dá porque as linhas que você está fazendo não são recolhidas juntas, né, não são agrupadas em conjunto. Então, dando um exemplo aqui, então você chegou em algum banco de dados, você está ali em alguma tabela com 3 linhas, por exemplo. Então, cada uma dessas linhas, assim que você faz o group by, por exemplo, a agregação normal, que a gente já conhece, vai ser retornado somente uma linha. Cada dessas 3 linhas tenha o mesmo agrupamento que você queira. Por exemplo, um produto ou uma categoria específica. Então, esse é o nosso group by que a gente conhece. Já o Windows Functions, a gente tem, por exemplo, a mesma tabela, as mesmas 3 linhas, e cada uma das linhas vão ser mantidas. No final vai ter uma coluna que você está sendo trabalhada com. Então, uma soma, uma agregação, uma contagem, um ranking. Então, cada uma dessas linhas vai ser aplicadas à janela que você está decidindo. Então, essa funcionalidade é bastante interessante você conhecer, mas a gente precisa mostrar para vocês também uma anatomia, algo bem específico que essa funcionalidade tem, um pouco diferente que a gente está vendo no SQL. Então, vamos postar aqui as 3 partes essenciais que tem em mente, que a gente vai atuar sobre esses códigos. Então, é bastante simples, você vai ver que é bastante usual também. Então, a primeira parte do código que você vai ter, né, a gente vai entender o código mais para frente na parte de prática, vai ser a parte de agrupamento, no seu particionamento. Como a gente vem falando nos passos anteriores, você precisa particionar os seus dados, seus registros, nas suas linhas ali, de acordo com algo que você queira. Então ali a gente está definindo qual grupo cada linha vai pertencer. Por exemplo, uma data, um dia específico, ou um produto específico, seja qual for o banco de dados que você está atuando sobre. Então, a cláusula que você precisa utilizar é exatamente essa, o partition by. Então, a partir do momento que você põe esse partition by, e em conjunto com outras cláusulas que também a gente vai ver na prática, vai atuar exatamente nisso. Então, a gente pode colocar partition by produto, data,
Vai ficar de acordo com sua necessidade, o seu estado esperado. O outro ponto é a ordenação. Então a gente vem aqui realmente falar o que precisa ser ordenado. Então a janela que você está definindo, você pode definir a ordem que você quer que essa janela atua. E a cláusula para essa específica operação é o order by. Então a gente vai entender se você quer ordenar por um valor de vendas ou uma data específica, uma hora, vai ficar a cargo como você queira que o resultado seja alcançado. E a outra parte também seria o intervalo. Então é o intervalo da janela que vai atuar. Então ele vai atuar no primeiro registro somente, ou ele vai atuar em conjunto com os 3 próximos registros. Então isso realmente vai ficar a cargo de como você queira. É bastante utilizado, por exemplo, na média móvel. Você queira calcular a média móvel dos 5 dias. Ou também você quer fazer um somatório de vendas dos 10 dias de um produto específico. Então, realmente esse intervalo, né, essa cláusula rows or range, que também você pode encontrar, vai ser específica exatamente para isso. Então, pessoal, vamos para a nossa parte prática. Vamos realmente ver em execução como que Windows Functions atua para a gente realmente entender o funcionamento dessa funcionalidade que é bastante usual e muito utilizada. Então, eu estou mostrando aqui para você a tabela que a gente vai trabalhar. Então, é realmente uma tabela bem simples. Eu chamei de uma tabela e-commerce. Aqui eu estou trabalhando com o banco de dados SQLite. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse banco, a gente tem vídeos aqui na comunidade sobre esse banco e como a gente pode levantar e atuar nele. Estou tirando um VS Code para fazer a execução dos nossos comandos SQLs. E eu criei um banco de dados aqui bem hipotético de e-commerce. Então, a gente pode ver aqui uma tabela bastante comum que a gente pode vir a encontrar numa empresa desse tipo. Então, temos a coluna produto. O projeto aqui a gente tem vários produtos. Data venda. Então, cada é um dia diferente. E o valor da venda. Então, começando pelo final, né, pelo resultado, a gente tem aqui o resultado de uma query que a gente vai mostrar para vocês, que é o ranking de vendas. Então, pelo jeito aqui, nessa resultado dessa tabela, a gente tem o produto, o nome do produto, a venda, a data da venda e ranking de vendas, né? Então, pelo jeito, a gente está colocando algum ranking, alguma ordenação por produto e data de venda. Então, dá para ver que não está ordenado por data de venda, porque está aqui no primeiro dia 12, depois dia 15, depois dia 14, então não tem uma ordem. Mas a gente está ordenando por produto, porque a gente pode ver que tem o ranking de 1 a 4 para o produto 1, e o produto 2 já começa também no 1 ao 4 e por aí vai. Então dá para ver que realmente tem um tipo de ordenação. Então vamos para o nosso código, que foi responsável por trazer esse resultado. Então esse foi o nosso código SQL que foi responsável por ter resultado que a gente mostrou anteriormente. Então dá para ver que tem bastante coisa aqui. Bom, o que eu posso falar, a primeira coisa, a gente tem uma subquery aqui, né, um Common Table Expression, porque criou uma tabela temporária. O que é essa tabela temporária? É um agrupamento por produto data de venda. Então tá trazendo para a gente a soma do valor de venda por dia e por produto. Então isso aqui já muda bastante o panorama, né, o resultado que a gente teve na tabela lá no início. Então caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E temos também vídeos sobre subqueries aqui na comunidade DS. Então é só acompanhar lá, você vai entender tudinho sobre essa questão. Bom, no final, aqui na parte da linha 9, a gente já tem realmente a execução da nossa Windows Function, que nós chamamos de roll number, que tem já definido no banco de SQLite e é bastante comum, né, em outros bancos também. Então essa consulta de SQL aqui, né, essa Windows Function específico, ela vai trazer para a gente o ranking das vendas diárias, mas de cada produto, com base no valor somatório do valor de venda. Porque a gente está fazendo a soma do valor de venda anteriormente, usando esse resultado para fazer a ordenação do ranking de venda. Então a gente está pegando todos os produtos, as datas de venda desses produtos e somando o valor de venda de todos esses dias por cada produto. E depois a gente vai colocar em cada linha dessa tabela o ranking que ele se encaixa, né? Então, cada produto vai ter o seu ranking por cada dia. Então, por isso que eu fiz o partition by por produto. Estou particionando por produto, produto 1, produto 2, por aí vai. Eu ordenei pelo valor de venda, o somatório desse valor de venda, mas por ordem decrescente, né? Para realmente pegar do maior para o menor. Então, ele vai dar um número para cada linha, começando do 1, 2, 3, 4 por produto. Então, por causa do particionamento. Então, dá para ver aqui uma coisa um pouco diferente que a gente viu no material, que é exatamente esse over. Esse over vai ser responsável por fazer toda essa questão do Windows Function. Então, além daquelas cláusulas que a gente mostrou no material, temos também colocar essa cláusula over, que é uma palavra reservada, né, do comando SQL, que é responsável por criar um Windows Function. E o roll number, que é exatamente essa função de janela que vai ser responsável por colocar realmente o número por linha que a gente está realmente colocando aqui. Então dá para entender bastante o que a gente está fazendo, realmente está ordenando e colocando o número da linha ali de acordo com a ordenação e o particionamento que a gente fez. Então, nosso segundo resultado aqui é outra
Windows Phone que a gente está mostrando. Então dá para ver que é um pouco diferente do que a gente viu antes, mas tem a mesma carinha da tabela. Pelo jeito, a gente está utilizando a mesma tabela temporária que a gente estava utilizando anteriormente. Então dá para ver aqui que a gente continua vendo cada linha por produto e por dia. E temos aqui o valor somatório da venda daquele dia, daquele produto. Então nessa coluna está trazendo para a gente o resultado da média móvel por linhas que a gente está tendo aqui. Então, como a primeira linha ela não tem uma média, né? Então a gente está pegando só o primeiro único registro, só o primeiro 368, ela não tem uma média. Então é exatamente o mesmo valor. Agora, a partir da segunda linha, já tem uma média. Então ele está pegando esse valor, somando com esse valor e dividindo por 2, né? Porque tem as duas linhas, que é o restante desse valor. Então aqui a gente está pegando exatamente a linha atual, por exemplo, essa linha aqui, com somatórios das duas linhas anteriores. Então a gente está pegando esse valor, mais esse valor, mais esse valor, tirando a média dele, né, dividindo por 3, que dá esse resultado. Então fica aqui o ponto de atenção. A gente não está pegando acumulado, a gente está pegando um intervalo específico. No caso, a gente está pegando 2 registros anteriores. Então está sendo uma média móvel de X dias. Então, 2 dias. Então vamos agora para a query que resultou essa tabela final. Bom, pessoal, essa é a query que resultou na tabelinha, na média móvel. Então dá para ver que no começo é a mesma tabela temporal que a gente criou anteriormente, então não muda nada a concepção dela. Só que muda agora o resultado. Antes a gente estava utilizando o row number, que era a Windows Phone que a gente estava trabalhando. Agora a gente está utilizando a VG. Bom, a VG você pode usar ela também com o Group By. Então, se a gente tirar o Windows Phone, colocar a VG e fazer o agrupamento com o Group By, ele vai tirar a média de um agrupamento específico que está a gente vai estar trabalhando com um agrupamento específico que você queira. Mas como a gente utilizou da cláusula over, isso vai entender que vai fazer um Windows Function pela porcionamento, pela intervalo que a gente queira. Então aqui a gente está continuando com o porcionamento de produto. A gente agora está ordenando pela data de venda. Então, cada dia, a data de venda diária aqui. Então, o intervalo que a gente especificou é de 2. Então, é uma média móvel de 2 dias. Então, a gente utiliza agora o intervalo, né, que a gente está definindo que a janela atua. Então, a gente utiliza o row, que a gente viu lá no material, essa cláusula. A gente está utilizando o between, que vai olhar um intervalo entre dois valores. Então, o que são os dois valores? Esse 2, então o valor 2, então vai voltar 2, porque eu estou colocando a cláusula por city, que é precedente, né, que é anterior. Então ele vai voltar dois registros anteriores, vai vir com o valor desses dois registros e vai utilizar também o valor da linha atual, current row. Por isso a gente está pegando a média móvel de 2 dias. Então isso vai ter resultante nessa coluna média móvel. Então é igual a gente viu na tabela de resultado dessa query. Vamos para mais um exemplo aqui. E esse tabela resultante é um pouco diferente da que a gente viu lá no começo, com o row number. Dá para ver que ainda é um ranking, né? Ele está ranqueando na sua tabela. Só que tá um pouco diferente, né? Então, antes ele estava ranqueando por produto, por data de venda, mas agora está ordenando por todos os produtos e também por todas as datas de vendas. Então dá para ver aqui que no primeiro registro já é o produto 2, foi vendido lá no dia 14, com esse valor de venda. Então, exatamente nesse dia, com esse produto, ele foi o mais vendido no conjunto de dados que a gente está trabalhando. Então, a gente vê realmente uma ordenação que a gente está criando aqui, então, de acordo com todas as vendas que foram realizadas. Então, a gente tem no Windows Functions, a gente tem diversas possibilidades de ranquear, né? Então, vai de acordo com o resultado que você queira, né? Então, nesse caso aqui, a gente teve um resultado geral, né, por produto e data de venda. Agora, vamos lá para nossa query para a gente ver exatamente o código necessário para ter esse tipo de resultado. Então, pessoal, essa é a query responsável por ter resultado que a gente viu na tabela anterior. Ela é um pouco diferente da nossa primeira que a gente viu, do row number. A gente está utilizando uma operação de rank. Exatamente residência rank, que vai ser responsável por ranquear de acordo com algum valor que a gente queira. Então, a gente sabe que é uma Windows Function pela cláusula over. E aqui a gente está em uma parte de order by. A gente está direto passando a ordenação. Qual que é essa ordenação? A somatória do valor de venda, mas na ordem decrescente, né? Da maior para menor. E a partir disso, a gente tem o resultado que a gente viu anteriormente. A gente pode fazer algum tipo de operação analítica, tirar algum insight sobre isso. Isso facilita bastante a nossa vida aí, porque uma linha só a gente tem o resultado que a gente quer, que é o ranqueamento. Então vamos para o nosso último exemplo. Aqui a gente tem um pouquinho mais de colunas que a gente está vendo dos outros resultados, mas ainda tem a mesma carinha que a gente teve desde o começo. Então tem os mesmos produtos, as mesmas datas de vendas, porém a gente tem duas colunas diferentes aqui. Essa é o valor de venda do último dia. Então, o valor atual que está olhando para a linha atual vai ser migrado para o dia posterior, para o dia para frente.
E Projita também tem uma variação aqui, que a gente tá vendo que é percentual. Então dá pra ver que a gente tá pegando o valor que tá do dia atual, que a gente sabe que é esse campo, e vem comparando, né, fazendo algum tipo de cálculo, que qual que foi o aumento ou diminuição desses valores comparado com o valor do último dia. Então dá pra ver que a gente viu esse dia 13 para esse produto 1 foi 248 e pro último dia, né, no dia anterior, foi 368. Então a gente caiu 48% essa comparação entre um dia e entre outro. Agora vamos para nossa query, que é bastante simples e dá um resultado bastante interessante no nosso dia a dia. Então, pessoal, essa query é responsável por ter aquele resultado. Então, a gente tem o mesmo início que a tabela temporária. A gente já sabe. Então, vamos direto para a nossa Windows Function. Então, eu trouxe para vocês aqui a mesma Windows Function que está duplicada aqui, mas é para trazer duas colunas diferentes para a gente entender aquela questão de trazer, né, migrar o valor para frente. Então, essa primeira aqui é o valor de vendas do último dia. Então, a gente está utilizando a função lag, mas a gente tem que passar um parâmetro para ele, qual que é o valor que ele vai pegar para jogar para frente. No caso aqui é nosso valor de venda, né, o somatório nosso valor de venda. A gente está utilizando a Windows Function pela cláusula over. A gente vai particionar essa tabela por produto. Então, cada produto vai fazer esse lag. Então, não vai trazer valores de um produto para o outro. Então, vai exatamente somente nesse grupo. E vai ser ordenado pela data de venda, para a gente ter essa ordenação por venda, para a gente ter essa variação percentual. Então, essa mesma função, essa mesma Windows Function está aqui. Mesmo entendimento, mesma explicação, está exatamente aqui. A diferença, agora a gente está fazendo um tipo de operação. A gente está pegando o valor de venda somado, que é o valor atual do dia específico que a gente está olhando, vai diminuir, né, fazer a subtração do valor do dia anterior, e depois disso, a gente vai dividir pelo valor de venda, para a gente sim ter a multiplicação por 100 e ter a variação percentual. Então, aquele valor final, né, naquela tabela variação percentual, exatamente é o aumento em relação ao dia anterior ou também a diminuição. Então, a partir disso, a gente tem os valores por produto e isso pode alimentar um dashboard, por exemplo, para você ter algum tipo de insight sobre tantos dias que você queira ver, né, tantos produtos, quais dias você está selecionando com os dados que você deseja ter. Então, finalizando nosso conteúdo aqui, a gente trouxe para vocês alguns exemplos de Windows Functions. Existem várias outras e operações entre elas pode ser muito complexo, mas também ela vai facilitar e muito a sua vida, né? E vai otimizar bastante o seu código. Então, imagine se você está fazendo group by simples, mas isso pode descorrer muitas linhas e muito processamento para ter o mesmo resultado que uma linha só de Windows Function pode ter. Então, eu convido vocês a entrarem na documentação de cada banco de dados que você esteja trabalhando. Eu tenho certeza que tem um conteúdo bastante riquíssimo nessas documentações que você vai aprender bastante. Então é isso. Caso tenha algum tipo de dúvida, deixa aqui na seção de comentários. Não esqueça de deixar aquele joinha no vídeo caso você gostou do conteúdo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdo de qualidade sobre o mundo Data Science. Até mais e até o próximo vídeo.